Olá, mulheres que estão comprometidas com a obtenção da sua posição executiva nas empresas. Vocês que já ocupam cargos de liderança, supervisoras, coordenadoras, gestoras de áreas aí nas suas organizações, mas que sonham em se tornar diretoras. Sim, esse é um sonho possível, mas nesse vídeo eu vou te contar por que você ainda não chegou lá. A gente acaba ouvindo coisas, achando que a gente está fazendo a coisa certa e a gente pode estar fazendo tudo errado. A gente pode estar jogando contra a nossa tão sonhada promoção. E quem é que vai contar isso para vocês? Sou eu, Ana Maria Sena. E eu trabalhei durante mais de 30 anos dentro de organizações e durante 20 anos eu ocupei posições executivas na empresa. Eu fui diretora nas empresas. Então eu sei o caminho que a gente precisa trilhar para chegar lá. Eu sei também que a gente, em alguns momentos da nossa carreira, tem aí angústias, tem dúvidas, tem dificuldades, mas existe sim um método que pode nos ajudar muito a chegar na posição executiva e mais rápido. Mas para que a gente comece aí a trilhar aí essa jornada, a jornada certa para chegar na posição executiva, a gente tem que mudar o nosso pensamento, a gente tem que mudar diversas coisas que a gente faz. Então vamos derrubar o primeiro pensamento aí que dificulta, né? que cria aí uma inverdade e a gente acaba caindo numa armadilha. Então vamos lá. Qual é esse pensamento, qual é essa ideia comum aí que existe? Que a promoção virá para aquelas pessoas que atingirem os resultados. Para aquelas pessoas que bateram as metas, que são elogiadas, aquelas pessoas que são reconhecidas na empresa como pessoas que fazem acontecer. Não são essas pessoas que são as reconhecidas. Vamos entender aí o que se passa na verdade, né? Vamos começar com você mesmo. Quando você contrata um colaborador para a sua equipe, na sua cabeça existe alguma possibilidade de aceitar que esse colaborador venha pensando que ele não precisa bater as metas, que ele não precisa contribuir para os resultados, que ele não tem que fazer um trabalho bem feito? Você contrata um colaborador aceitando a possibilidade que ele vá fazer um trabalho mal feito? Não. Ninguém contrata e ninguém mantém na equipe um colaborador que não está aí contribuindo para os resultados e que não está ajudando a área a se desenvolver, a crescer, a ficar melhor. A gente sempre espera uma pessoa que não só faça o trabalho muito bem, mas que ainda contribua para que as pessoas, que a área como um todo, desenvolvam um trabalho ainda melhor. Então, volta aí para você. Será que as suas lideranças, né, os diretores aí da empresa, têm alguma ideia de que você, só porque está fazendo muito bem o trabalho, merece ser promovida? É uma questão de merecimento, dado o bom trabalho entregue? Eles têm que esperar que você fizesse um trabalho mal feito, é isso? E já que você não fez um trabalho mal feito, está fazendo um trabalho bem feito, então merece a promoção. Não vai rolar. Não vai rolar a promoção porque você faz um trabalho bem feito. Vai rolar reconhecimento, tem que rolar reconhecimento, né? Aquele valeu garota, tem que vir aí
poxa, um trabalho bem feito, que bacana, continua assim, a gente espera que você continue aí trilhando um caminho aí de amar o que você faz, de fazer entregas cada vez mais interessantes. Mas aí agora eu criei aqui uma dúvida que não quer calar. Por que então, por que cargas d'água, por que motivo uma pessoa pode ser promovida? Pois é, gente, a promoção, a tão sonhada promoção, ela parte do trabalho bem feito, é a base, né? Uma pessoa que tem entregas consistentemente boas, né? Então, entregas que vem assim, conforme o aumento da complexidade do trabalho, a pessoa acompanha esse aumento da complexidade e vai fazendo entregas positivas, entregas até um pouco acima do esperado, acompanhando aí esse aumento da complexidade. Isso significa que é uma profissional que está em pleno desenvolvimento, né? Que está em pleno crescimento profissional e pessoal. Então, é a base, é a partida, mas não justifica a promoção. O que vai justificar a promoção? A promessa. Olha que doidura. O que justifica a promoção tem tudo a ver com risco, porque a empresa compreende que aquela profissional será capaz de continuar entregando excelentes resultados numa posição de complexidade, de responsabilidade e de relevância dentro da organização muito maiores. Então há uma confiança, a empresa passa a ter confiança que aquela profissional vai ser capaz sim de aguentar o tranco que vem, porque obviamente alcançar uma posição executiva, estar numa posição executiva tem a ver com um tranco, né? A gente aprende muito, né? Na minha caminhada profissional, eu vivi isso, eu cheguei numa posição executiva e 2 anos depois eu já estava numa posição executiva de corporativo, né? Dentro da organização era uma posição corporativa e hoje em dia a gente chama de C-level. Então eu saí de uma diretoria regional, de uma diretoria de uma empresa com um tamanho menor, de uma complexidade menor, e fui aí para uma posição C-level, totalmente crítica dentro da organização. E, obviamente, nova que era, inexperiente que era, tive aí as dificuldades e um grande aprendizado. Mas eu já contei isso em outros vídeos e depois eu vou contar, volto de novo e conto melhor aí essa questão. Mas eu passei aí por um aprendizado muito grande, né? E geralmente o aprendizado ou vem pelo amor ou vem pela dor. No meu caso veio pela dor, porque eu acabei sendo desligada da empresa e com isso eu tive uma oportunidade de fazer aí uma análise. E na carreira a gente precisa disso, a gente precisa de um momento que a gente olhe e analise a nossa carreira. E eu pude fazer isso, eu tive a oportunidade de fazer isso e voltar, né? Respirar fundo, voltar para dentro de organizações em posições de liderança até que eu voltasse a uma posição executiva. Depois eu conto melhor. Ou então procura aí que eu tenho um vídeo contando essa minha jornada, né, esse meu aprendizado. E é por isso que eu estou hoje aqui falando para vocês que é possível sim chegar numa posição executiva e se sustentar nessa posição executiva e ter um grande aprendizado e conseguir remunerações muito mais atraentes dentro aí do nível, né, de remuneração das organizações de modo geral. Mas vamos voltar. Então, eu estou falando que a promoção não vem porque a gente faz um bom trabalho. Eu era muito elogiada na empresa,
muito elogiada, meu chefe me amava, sempre fazia aí diversas bilhetes, né, de reconhecimento, assinava bilhetes dizendo que eu era isso, que eu era muito boa, que eu tinha feito grandes entregas no trabalho, mas eu continuava parada ali no mesmo lugar, né, o que a gente chama muitas vezes de degrau quebrado, né, eu estava vivendo exatamente isso, o tal do degrau quebrado, eu estava parada e minha carreira não evoluía, né, então o que será que explicou para a empresa que eu era capaz de abraçar aí um desafio no nível de diretoria e continuar fazendo as entregas? Pois bem, eu tive que ser notada. Porque se a gente não é notado de uma forma especial, além do nosso chefe direto, a gente não chega em lugar nenhum. Porque da mesma forma que a gente precisa de networking quando a gente quer se recolocar numa empresa ou quando a gente quer mudar de empresa, então a gente ativa o nosso network externo para conseguir aí, ir para outra organização e tal. Quando a gente está dentro de uma empresa e quer uma posição executiva, a gente precisa do network interno, a gente precisa ativar o nosso network interno e o networking, né, as pessoas que vão estar aí pensando no nosso nome para os desafios, os grandes desafios da organização, só vão bancar essa aposta se a gente realmente for capaz, na cabeça delas, se a gente criar nelas uma percepção de que a gente é capaz de fazer as entregas que a nova posição vai demandar. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão acompanhando aqui o raciocínio, que não é merecimento, que é promessa? Deu para entender? E quem é que está apostando na gente? Olha só a loucura que isso representa. É óbvio, né, que a diretoria tem que comprar a nossa imagem, comprar aí a percepção de que a gente vai dar conta, que a gente vai fazer boas entregas, mas tem também um grupo muito importante que muitas vezes a gente não considera, né? A gente acha que não vai fazer diferença na nossa vida. E esse grupo são os colaboradores. Muitas vezes os nossos colaboradores diretos, né, a nossa equipe, e também colaboradores que a gente às vezes não dá muita importância. Então vamos pensar primeiro nos nossos colaboradores, nossos próprios colaboradores, né? Muitas vezes a gente faz a ascensão direta na área, né? Então a gente vai crescer dentro da própria área. Para a gente crescer dentro da própria área, muitas vezes os colaboradores eles são ouvidos de como a pessoa é como liderança, de como essa pessoa traz resultados, como é que eles veriam essa pessoa como a diretora da área. Então os colaboradores são ouvidos. Quer ouvir outro grupo que vai ser ouvido? Seus pares. Porque esses seus pares, eles passarão a ser, olha só, seus subordinados, seus colaboradores. Então a empresa muitas vezes tem medo que esses pares não comprem a pessoa como diretora deles e aí passa a ter problemas. Então a empresa muitas vezes vai lá ouvir esses pares, né? E aí, como é que você se sente com essa pessoa assumindo a diretoria, né? Então, né, você como profissional, como uma promessa, com seus pares e com seus colaboradores, tem que ser aquilo que a gente chama líder de opinião, né? Aquela pessoa que ajuda os outros a se desenvolverem, que está junto aí, quando vem os desafios, está sempre disposta a ajudar, nunca cria empecilhos para que o outro possa fazer boas entregas, que não rouba as ideias dos colegas,
que está sempre ali sendo uma grande parceria e que ajuda as pessoas, inclusive, a serem reconhecidas. Então, se a profissional tem essa preocupação, quando a empresa vai indagar com esses profissionais, eles se sentem confortáveis. Não, ela é bacana, ela é uma pessoa que sempre contribui, que é boa, que está sempre se desenvolvendo, que é outro ponto importante. Você entende e pratica o desenvolvimento permanente, né, o aprendizado contínuo, porque é isso, está sempre sendo, buscando aí o que está acontecendo, as novidades no mercado, e não só buscando conhecimento, mas aplicando conhecimento, ajudando as pessoas a aplicarem os conhecimentos no trabalho, no dia a dia do trabalho, para facilitar, para melhorar o trabalho. É uma promessa, porque é uma pessoa diferenciada profissionalmente, porque está lá sempre atualizada, está trazendo conhecimento novo para todos, está aplicando esses conhecimentos, está ajudando os outros a aplicar, está sempre ajudando a melhorar o trabalho, a desenvolver de modo geral. Olha quanta coisa bacana aí tem com relação ao tipo de profissional que é uma promessa de que será uma excelente diretora. É isso, é como se fosse um produto que você vai comprar no mercado, né? A escolha aí de uma profissional para ser promovida, e obviamente um homem ou mulher, mas agora eu estou falando com as mulheres, então minha preocupação é só com as mulheres. Mas veja bem, essa promessa tem possibilidade de realmente acontecer? Vamos ouvir as pessoas, o que as pessoas estão vendo nela. Vem uma pessoa que contribui, vê uma pessoa que se desenvolve permanentemente, que ajuda os outros a se desenvolver permanentemente, uma pessoa que faz excelentes entregas, que se preocupa com os resultados, com as metas, que acompanha isso, que entrega, que faz grandes entregas e que é bem vista por todos, né? É diferente de ser muito querida, porque a liderança que traz resultados tem que dizer não, tem que saber dizer não, tem que saber aí, inclusive, cuidar das fronteiras, né? Cuidar aí da própria área no sentido de impor alguns limites, né? Os colaboradores, eles confiam na liderança que diz não para outras, mas com educação, com respeito, mas impõe ali um limite. Olha, não dá, porque ela não vai sobrecarregar, ela não vai impor para a equipe a necessidade de um resultado que é muito, muito além da possibilidade de entrega deles terem visto os outros inúmeros afazeres que estão acontecendo. Então, uma pessoa que tem muito bom senso, né? Essa pessoa da promessa, hoje ela tem bom senso. Hoje ela já diz não, ela já cuida aí das fronteiras e consegue priorizar, né? Ela consegue dizer, não, isso aqui é importante que a gente faça, é uma atividade que eles chamam nos projetos de predecessora, então não adianta eu estar botando todo mundo cuidando daquela tarefa ali, que depende dessa. Então vamos tirar e vamos explicar para as pessoas, vamos comprometer as pessoas com essa mudança, explicando o que está acontecendo, por que a decisão está sendo tomada. Então, já é hoje, a promessa já é hoje uma profissional especial, uma profissional que cuida dos colaboradores, que cuida das metas, que tem aí um bom senso na priorização, um bom senso no entendimento do que é mais relevante, com o conjunto aí de informações que ela tem, que ela possui, e ela vai navegando aí com né, destreza para conseguir que as coisas aconteçam da melhor forma, né, que todo mundo fique bem para cumprir aí as entregas esperadas.
Veja bem, é uma promessa, não é pelo passado, não é porque está dando resultado, mas são um conjunto, nunca é uma coisinha só, um conjunto de coisas que a pessoa faz e que leva as outras a comprarem aquela profissional como uma profissional que, ao chegar lá, vai continuar tendo excelentes entregas. Não é por merecer, né? Merecer no sentido, eu dou resultado, eu faço entregas, eu atinjo as metas, então eu mereço ser promovida. É muito mais porque as pessoas te compram, você é percebida, você é vista, você está nos lugares certos, na hora certa, ali contribuindo, mostrando que você pega, né, a bola no peito, bate no peito e vai a gol, né? Você vai continuar aí na luta, que você aguenta o tranco. Então, emocionalmente, que você mantém o equilíbrio diante das diversas circunstâncias que são muito duras no nosso desafio dentro das organizações. Todas as lideranças têm o dia a dia mais difícil, porque tem que lidar com a emoção dos colaboradores, tem que lidar com as emoções, mas no meio, né? Lidar com as emoções da chefia, tem que lidar com as mudanças de mercado, tem que estar atualizado, tem que buscar o desenvolvimento e não tem tempo, e tem que cuidar da vida pessoal, tem que ter um equilíbrio, está sempre aí na correria. Então essa vida, né, como se fosse equilibrando as bolas, né, jogando aí diversas bolinhas, os malabares aí para conseguir manter a vida em equilíbrio, é a profissional que vai ter aí a perspectiva de crescer. Não é porque dá bom resultado, é porque consegue equilibrar isso tudo, inclusive as próprias emoções, né? Pessoas que são tomadas pela emoção, que acabam sendo muito pessimistas ou que acabam sendo muito emotivas e começam realmente, por qualquer motivo, a de repente chorar, a demonstrar muitas emoções, ou pessoas que gritam, né, que perdem a cabeça, que batem porta, ou que acabam aí demonstrando que emocionalmente não há um equilíbrio. Essas pessoas demonstram que não vão conseguir dar conta de uma promoção, porque, obviamente, num posto ainda mais alto, com mais demandas, é bem provável que essa pessoa seja consumida aí por essas emoções e vá sofrer muito. Porque esse é um ponto relevante. A gente tem que estar preparado emocionalmente, porque os desafios se tornam mais complexos. Quanto mais a gente cresce, né? Quando a gente era analista, os desafios eram muito mais simples do que quando a gente se torna líder. E quando a gente se torna supervisor, os desafios são de um nível. Muita coisa vem aí filtrada, né? Quando a gente vai para um nível gerencial, a gente já tem um impacto maior, a gente já tem que ter necessidade de ter mais punch. Por isso que a gente não deve queimar as etapas. Porque a cada etapa de crescimento, que tem que ser reconhecida e aplaudida, a gente vai criando aí uma casca emocional, uma casca técnica para poder lidar com os desafios que virão. A gente está se preparando para a carga que vem. Então, né, a gente está falando das profissionais que vão conseguir crescer. Elas vão conseguir crescer porque elas são uma promessa, e elas são uma promessa porque hoje elas já apresentam algumas características, algumas até de personalidade, que mostram que, poxa, quando chegar lá na posição de diretoria, vai conseguir surfar muito bem pelos desafios que vêm. Ah, mas os desafios
Não é a mesma coisa? Em certo sentido uma oitava acima de complexidade. Por quê, né? O que é a grande mudança, na minha opinião, de sair de uma posição gerencial para uma posição de diretoria? Quando a gente está numa posição gerencial, a gente tem um contato com a nossa equipe que dá resultado direto. Então, a equipe que está dando resultado, a gente tem um contato direto, a gente pode ali tá afinando os instrumentos juntos com a equipe. Algumas vezes a gente pode até assumir algumas tarefas para acelerar o processo. A gente, como integrante de equipe, a gente é integrante de uma equipe bem pequenininha ali, de gerente daquela diretoria. Então, naquele grupo ali, em que a gente é integrante, né, de gerente, são os pares, a linguagem é uma linguagem simples, porque é sobre o mesmo assunto, né? Então, se eu sou da diretoria financeira, meus outros colegas também são. Então, a gente pensa parecido, a gente conhece, a terminologia são semelhantes. Se eu sou do marketing, meus outros colegas também são. Então, a gente fala coisas, a gente se entende com muita facilidade, né? Eu tenho os meus colaboradores estão comigo também, a mesma linguagem, a mesma dinâmica. E eu tenho aqui uns desafios mais técnicos. Eu tenho uns desafios mais técnicos ligados aí a resultados que vão levar a empresa a alcançar os grandes objetivos dela. Quando eu vou para a diretoria, eu passo a fazer parte, eu passo a ser integrante de uma equipe multidisciplinar de alto nível. Porque ninguém chega a uma posição de diretoria que se não tiver algum valor. É uma falácia que diz, foi indicado, não sei o quê. Ninguém está lá se não tiver um mínimo de valor, um mínimo de conhecimento na área em que ele está ali trabalhando. Então, respeite os seus colegas. E esses caras, eles sabem muito das áreas deles. E as conversas na diretoria obrigam que todos passem a ter conhecimento nas áreas que vão estar sendo aí operacionalizadas dentro da empresa. Então tem que entender, um executivo tem que entender de RH, tem que entender de finanças, tem que entender de operações, tem que entender de planejamento, de estratégia. Então, né? Tem que entender. Para fazer parte da equipe, para poder estar contribuindo e conversando e entendendo o que está acontecendo. Então, olha só, eu saí daqui do meu mundo, que era um mundo menor, e fui para um mundo maior. Eu tenho que conhecer áreas que antes eu não tinha que ter essa preocupação com essas áreas, era de outros. E era até em outra diretoria. Agora é em outra diretoria, mas eu faço parte aqui do corpo diretivo da empresa e eu tenho que entender e eu tenho que trazer contribuições para todos, para que a empresa atinja as metas. Então só aí já traz uma complexidade maior. A complexidade é maior porque eu vou liderar meus pares. Aqueles que eram meus pares precisam me respeitar, me admirar e confiar em mim. Confiar que eu serei capaz de tocar esse desafio. Olha só como a gente vai aí para um patamar mais alto de expectativas e de complexidade. Então, essa é uma promessa. Quando eu sou promovida para uma posição de diretoria, eu estou, né, a empresa está acreditando que eu serei capaz de fazer entregas, que eu serei capaz de lidar com esses desafios aqui de futuro. Então, a base de tudo é lá, hoje eu estou trabalhando bem, eu estou fazendo excelentes entregas,
mas eu ainda preciso ser uma pessoa vista, percebida como uma promessa que se realizará, porque eu me desenvolvo, eu estou adquirindo cada vez mais conhecimentos, eu entendo o funcionamento do negócio, eu entendo o funcionamento da empresa, eu começo a buscar entendimento de outras áreas, como é que funciona, o que é marketing, o que é finanças, como é que eu estou dentro desse mundo aí. Claro que não é um conhecimento profundo, não tem que virar especialista em tudo, tem que conhecer, tem que conseguir ser capaz de tabular uma conversa sobre isso. E, muito importante, o equilíbrio emocional, porque é isso que traz a autoconfiança para a pessoa, e ela vai precisar de muita autoconfiança para entender que ela sim será capaz de lidar com esses novos desafios, com esses novos conhecimentos. Tudo é novo quando a gente se torna diretor, né, dentro da estrutura organizacional. Então tem muita coisa para a gente aprender, e no primeiro momento isso pode ser até asfixiante, né? Que a gente vai para um outro patamar. E nesse novo patamar é tudo novo. Lá como gerente eu já estava nadando de braçada ali na minha área de atuação, e eu saio disso. Eu começo a ter que olhar para a minha área, que eu olhava pequenininho, eu passo a olhar para a minha área, para a diretoria como um todo, os outros gerentes também. Eu tenho que entender a dificuldade dos outros, eu tenho que entender a interação dessa minha diretoria aqui com outras diretorias na empresa para que a empresa dê resultados. Tem muita complexidade pela frente, é um grande desafio, e eu tenho que ser a profissional que vai dar conta, que as pessoas acreditam que vai dar conta. Então, é muito mais do que dar o resultado hoje, mas ser uma promessa de que eu vou continuar dando resultado no futuro. Cuidar das emoções é muito importante, estar sempre equilibrado diante dos desafios e continuar aí no caminho do autodesenvolvimento, obtendo mais conhecimento. Realmente é fundamental para você ser percebido como aquela pessoa que é a melhor para abraçar um novo desafio que virá. Se você gostou, curte, compartilha com outras pessoas que possam estar precisando desse entendimento, né? De entender que para ser promovido é muito mais do que está dando resultado hoje. Até o próximo!